Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Greencast, o podcast voltado para a gente conversar um pouquinho sobre hábitos saudáveis, sobre academia, mundo fitness e também sobre mudança de hábitos, né? Hoje estamos aqui no estúdio Rubiex, né? Agradecer aqui a participação especial, esse apoio que eles nos dão para as gravações dos nossos conteúdos. Então, Rubiex Studio, para quem tem interesse em gravar conteúdos, né? Fazer cortes, gravar podcasts, como a gente está fazendo aqui hoje. Entre em contato com o Rubiex, que eu tenho certeza que eles vão dar todo o suporte para vocês. E hoje o nosso tema é o treino não é castigo. Como mudar a sua relação com o corpo, né? E a gente está hoje aqui falando de um tema que é um tema que costumeiramente a gente costuma conversar dentro do ambiente de academia, porque a maioria das pessoas, quando iniciam uma atividade física, iniciam muitas vezes por conta de uma dor, né? Uma coisa que ela quer mudar no corpo dela, no hábito de vida dela, que ela não está satisfeita. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação. Por que é importante a gente buscar atividades que a gente também sinta um pouco de prazer, até para a questão da aderência a essas atividades. Então, hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais. Vou apresentar primeiramente a Mila Cabral, que conhecida como Mila Vintage, tem 33 anos, nascida na comunidade do Pirambu, em Fortaleza, conquistou originalmente seu público através do seu trabalho autêntico e sua comunicação carismática no YouTube. Quase 100 mil seguidores, 3 milhões de impressões aí, uma forte comunidade de mulheres. Seja bem-vinda, Mila. Obrigada, eu amei, gente, eu amei o convite. Eu amo podcast, eu amo conversar, trocar assuntos, né, sobre autocuidado, bem-estar, e eu tô bem feliz com esse convite. Coisa boa. E aqui do nosso lado, né, a Cris Moreira. A Cris Moreira é formada em Comunicação Social e Publicidade, trabalha na área há 15 anos, hoje especializada em vinhos, atuando há mais de 2 anos e também sommelier. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, é um prazer estar aqui falando sobre um tema que é do nosso dia a dia, mas que a gente tem que expressar um pouco mais e inserir no nosso dia a dia. Legal, então para a gente começar o nosso papo, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: estão treinando? Sim. Regularmente, fielmente, todos os dias. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, né? Há quanto tempo estamos treinando? Há quase 9 meses. Tu também, né? 9, 10 meses. Legal. E a frequência semanal de vocês é o quê? Todos os dias, Todo segunda dia. a sexta? Todo dia de segunda a sexta. Legal. E descansa no final de semana? Descansa no final de semana, enrola um beach tênis, né? E aí a gente vai indo. Eu já divido mais, entre 2, 3 vezes por conta da corrida. Então, eu aprendi que a gente tem que ali equilibrar, dosar para ter o treino de todos os dias, mas com atividades alternadas. Hoje você está fazendo a corrida de rua. Isso. Tem esses 9 meses que você falou, tá relacionado à corrida de rua ou Não, na tempo? corrida tem 4 meses. Legal. Tá gostando? Amo. Ok, é uma das coisas importantes. Ela começou a encontrar uma atividade que ela tem Exatamente. prazer. Mas gosta da musculação também? Gosto. Eu digo assim, a gente teve, durante a vida, hiatos, né, de treino, mas a gente sempre teve aquele momento de começar a treinar, passa 6 meses, 1 ano, dá uma pausa. Justamente por talvez não ter encontrado antes uma atividade, um momento, um grupo tão prazeroso quanto a gente vai se encaixando. Hoje encontrei na musculação, aliado com outras atividades, está fazendo bike também na Green, que é super bacana. E aí, esse prazer, eu digo que está atrelado muito às atividades de grupo. Então, a musculação é importante, é necessária, é fundamental até para fortalecimento, né, para a gente continuar durante longos tempos, mas os exercícios de grupo me conquistam bastante. Legal. E aí, falando sobre o tema, a primeira pergunta que eu vou fazer relacionado diretamente ao tema para vocês é: vocês já tiveram sentimento de culpa no período que vocês estiveram paradas, por exemplo? Vocês falaram que estão aí há 9 meses mais ou menos treinando, mas tiveram outros ciclos anteriores paradas entre elas, né? Primeiro, teve esse sentimento de culpa? Como é que foi para vocês naquele período em que vocês pararam? O que motivou a parada? Porque a gente sabe que são vários fatores que podem determinar uma parada momentânea de atividade física. Então, eu queria escutar de vocês, começando pela Mila. Pronto. Assim, paradas, a gente tem várias, né? Eu treino, assim, pratico musculação desde, sei lá, meus 16 anos. Só que sempre tem as pausas, né? Mas eu vou falar sobre o meu recomeço. Quando eu, de fato, voltei para atividade física, a me cuidar, né? A olhar mais para mim, que faz mais ou menos uns 3 anos. Foi quando realmente eu fiz uma bateria de exames e aí eu vi que tava, assim, terrível a minha situação, pré-diabética, colesterol alto, gordura no fígado. Tava, assim, tenebrosa a situação. E aí foi quando eu falei, não, gente, não posso. 30 anos, eu preciso me cuidar. E foi daí que eu, sabe, deu estágio. Eu falei, cara, vai ser isso, vou me cuidar. E aí eu voltei, né, a praticar atividade física, crossfit, corrida, enfim. Só que, de fato, eu me encontrei na musculação. Então, é uma atividade física que, óbvio, que a gente tem que levar pro resto da vida, né? Todo mundo tem que praticar uma musculação, porque, como você falou, é para fortalecimento mesmo, né? Pro nosso bem-estar, enfim.
E aí, tô na musculação, vai fazer o quê? 9 meses, e junto, paralelo, né? Eu vou fazendo outras atividades físicas, enfim. Mas é basicamente isso. Foi quando eu percebi, de fato, que eu precisava me cuidar, me olhar, e aí eu voltei, né? E aí até agora eu não parei, continuo, né? Legal. Firme e forte. Mas antes eu não tinha esse sentimento de culpa, sabe? Eu tive um sentimento de. Eu não sei nem, não posso nem dizer que foi culpa, sabe? Mas um sentimento estranho que eu me perguntei o que é que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Mas enfim, também não me cobrei, também não coloquei mais uma pressão em cima de mim, porque a gente já tem tanta pressão externa, sabe? É família, é estudo, é trabalho. Falei, calma, me toquei disso aqui, vou correr atrás e é isso, simbora. E o gatilho para você acabou sendo os exames, porque a saúde a gente a sempre saúde, leva como foi. prioridade, né? Trouxe Foi. essa urgência para você de que precisava Não, voltar. não foi com relação à estética, não foi com relação ao corpo, não me comparando com outras pessoas, não. Eu sempre fui uma pessoa com autoestima muito boa, as minhas amigas falam que, nossa, Mila, tem autoestima muito boa, sempre me amei muito, sempre me aceitei muito. Talvez por isso eu não tenha iniciado antes. Foi a partir realmente da minha saúde, da minha situação naquele momento, sabe? Sim. Mas enfim, tô firme e forte. E você, Cris? Eu já voltei com a chegada dos 30. Eu achei que, gente, nova década, talvez me cuidar um pouco mais seja bem importante. E aí voltei com regularidade, passei uns 2 anos mais ou menos bem firme em relação a isso, mas tive uma questão de uma hérnia, na verdade 2 hérnias na cervical. Durante uma viagem estourou, tive que passar por todo esse processo médico de reabilitação, contato com cirurgião, enfim, eu passei um longo tempo sem poder fazer absolutamente nada. E aí, quando ele me liberou, foi a primeira coisa que eu fiz, foi voltar para musculação, para fazer esse acompanhamento, questão de saúde, questão de livrar dor. E desde então, nunca mais sentir uma dor relacionada. Assim, Legal. teve que ter essa reabilitação também do corpo para entender que não ter mais essas pausas teria outros benefícios, além só da estética, digamos assim. Sim. E o que vocês acham, na opinião de vocês, que afasta mais as pessoas dessa constância, que é tão importante para a gente ter os benefícios com a atividade física? Vocês acham que é mais a comparação, sentimento de culpa? Porque o que acontece? Vocês deram exemplos aqui de vocês terem parado em determinados momentos por fatores diversos, mas vocês perceberam que em algum momento que foi possível, vocês conseguiram retornar. Mas a realidade da maioria das pessoas é que elas têm uma dificuldade enorme quando param de treinar para retornar. Né? Seja pelo sentimento de culpa, de tempo perdido, seja por desmotivação de falar, perdi tempo, piorei muito rápido, porque às vezes para a gente construir um resultado demoram anos e às vezes um mês que você para, você põe a perder todo aquele trabalho. Uma semana, né? Uma viagem já era. Exatamente. Então você põe a perder tudo em tão pouco tempo e fica aquele sentimento de, poxa, será que vale a pena? E aí vem aquela desmotivação atrelada. Mas na opinião de vocês, ou até no caso de vocês, o que vocês acham que tem mais peso, né? Essa questão da comparação, que hoje é muito forte, né? Por conta da influência da mídia, né? Hoje as redes sociais, a gente está o tempo todo sendo bombardeado. Já nesse momento de... talvez pela nossa idade é bem parecida, né, Mila? Era uma fase muito grande de comparação. No meu caso pessoal, tinha muito essa questão de trabalhar com moda desde sempre, né? Antes de trabalhar com gastronomia, eu trabalhava com moda. Então, tinha a questão do peso, de você estar sempre magra, de você estar sempre arrumada. E esse é um padrão estético muito forte que você precisava estar dentro. Então, era meio que ou eu treino para conseguir isso, mas é difícil conseguir isso, e aí eu não consigo exatamente isso, e me gera uma frustração, e isso gera um ciclo. Então, é como se desde sempre, desde pequena, a gente associasse isso como uma penalidade. Eu tenho que me penalizar treinando, comendo menos, ou talvez comendo melhor, ou fechando a boca, ou, enfim, para eu conseguir um padrão estético que eu não consigo. Então, sempre fica naquele lado negativo que a gente não alcança e vai criando isso desde cedo na nossa cabeça. Para mim, sempre foi muito isso. Era aquele padrão inalcançável. Eu até brinco, assim, em todas as academias que eu cheguei durante toda a minha vida, de muitos anos atrás, o que eu queria era afinar a perna. E isso, eu acho que todo mundo chega querendo o contrário. Então, eu chegava na academia, no primeiro dia era chamada de louca. Você é louca. Você quer uma coisa que todo mundo quer. Construir. E eu nunca consegui. Então, eu sempre penalizava na minha cabeça, para que eu vou treinar se o meu objetivo eu não conseguir alcançar? Então, vai criando esses gatilhos assim na nossa cabeça e a gente vai construindo, crescendo com isso. E é complicado. No teu caso, Mila? Engraçado, né? São situações, né? Da nossa vida, do nosso cotidiano. No meu caso, o que me impedia mais de treinar, de ter essa rotina mais saudável, de estar me exercitando, era o trabalho.
Então, hoje eu sei que uma pessoa, uma mulher que tem as suas responsabilidades, que tem o seu lar, né, sua família, seu trabalho, ela tem que escolher realmente se colocar como prioridade para conseguir, de fato, concluir uma atividade, fixar uma atividade, porque antes não era minha prioridade, era sempre o trabalho, eu trabalhava de domingo a domingo na produção de conteúdo, diferente da Cris, eu trabalhava com moda, mas eu não tinha essa cobrança estética em mim, sabe? Por N motivos, né? Eu ia para uma linha diferente, eu seguia uma linha diferente. Mas esse lance de você estar se colocando trabalho, outras coisas como prioridade, pega muito, porque isso me pegou, né? Na época eu era casada com um atleta, então todo dia ele estava treinando, se exercitando, e com o corpo cada dia mais bonito, e eu lá trabalhando igual uma louca, e eu nem aí, entendeu? Por mais que eu tivesse um exemplo de casa, eu não me colocava como prioridade. Então, isso me afetou muito, muito, muito em tudo, na saúde, no físico, até eu perceber a partir dos meus exames. Porque antes, como eu falei, o físico em si não me incomodava de forma alguma, eu sempre tive uma autoestima muito boa e eu não me comparava esteticamente com outras pessoas. Então, fui muito tranquila com relação a isso, sempre. E outra coisa também é o ambiente que você está inserido. Isso influencia demais. Hoje, eu tenho uma comunidade que eu falo que é o Clube MV, que surgiu justamente porque eu queria atingir uma meta, né, de comer saudável, porque eu consigo me exercitar todo santo dia, com personal e tudo mais. Porém, eu não conseguia seguir uma alimentação saudável. E aí eu comentei nos meus stories que eu queria realmente iniciar um desafio comigo mesma. E uma seguidora, ai Mila, vamos, que eu vou chamar meu marido, ele quer muito participar. Eu falei, tá bom, vamos, né? Eu abri aquele Gym Hats, né? Que é Fazer o ranking. o ranking, desafio e tudo mais. Criei meu primeiro desafio. Aí foram 200 meninas participando. No final das contas, não teve marido de ninguém. Foi só mulheres, só seguidoras, né? Então, a partir daí, eu criei um grupo no WhatsApp. Tem, sei lá, acho que 200 meninas, que é justamente isso. É um incentivando a outra. E eu fico promovendo encontros. Inclusive, a gente teve uma aula de bike muito legal na Green Life do Kennedy. Foi bem bacana. Mas é isso. O ambiente que você está inserido influencia muito na sua dedicação, na sua vontade de estar se movimentando, sabe? Se você está num ambiente que as pessoas não têm esse interesse, você provavelmente não vai ter esse interesse, não vai ser contaminado, né? Sem dúvida. Com e, isso. E Então, vocês pra mim, falaram de 2 pontos aí que, para mim, são primordiais para essa conversa de hoje. Primeiro, a questão da prioridade, porque, assim, normalmente as pessoas que não se exercitam, ou é porque não gostam, e lógico, se a pessoa não treina, não tem como ela gostar, porque no começo não é fácil. No começo a gente tem um desafio muito grande, porque é dolorido, você fica mais cansada, você fica mais indisposto, você fica tendo efeitos imediatos negativos, né? O efeito positivo, ele é conquistado Demora. no médio e longo prazo. tipo É um assim, nossa, efeito... tô treinando uma semana. Cara, por que minha barriga não diminuiu? Isso, então não é assim que funciona. Então, basicamente, hoje a gente busca, as pessoas buscam esse imediatismo e o exercício físico não traz essa resposta imediata. O efeito, os maiores benefícios principais são crônicos, são no médio e longo prazo, né? E aí o que acontece? Por não ser aquele comprimido que você toma e resolve o problema, muitas vezes a prioridade vai ficando de lado, né? E aí, e você falou de coisas que é natural, acho, da maior parte da população, coisas que são importantes. Trabalho é importante, família é importante, para muitas pessoas os estudos são importantes, né? Mas basicamente, quando você vira a chave, que você entende que até para você performar melhor em todos os outros pilares da tua vida, Sim. a atividade física se torna um pilar prioritário, porque quando você é mais saudável, você é mais ativa, Sim. até a tua produtividade para Com todo o certeza. resto vai melhorar. Fica Então, muito evidente isso. fica perceptível. Então, assim, essa questão de prioridade é algo que a gente deve pontuar, porque é importante. A priorização do exercício físico não é uma questão só de estética, como a maioria das pessoas buscam, por isso que às vezes não é sustentável, né? Tá muito relacionado à tua vida melhorar como um todo, né? Então, acho que esse ponto que você tocou de trazer isso como prioridade é muito importante, porque realmente é o que vai fazer a diferença na mudança de hábito E na consistente. constância. E na constância, que tá relacionado com o que a gente está falando hoje. E a outra coisa foi o que você falou sobre a punição, né? Por que o exercício é, para muitas pessoas, a punição? Né? Basicamente porque as pessoas não têm o hábito. E no começo realmente é muito difícil. E punir, né? Se punir é meio que algo intrínseco no ser humano. Ah, eu comi demais aqui, então como punição eu vou fazer um treino para poder compensar esse alimento mais calórico que eu consumi. Então, quando na verdade a cabeça está desse jeito, nunca vai dar certo. Por quê? Porque a relação com o exercício não é uma relação saudável. Ela é uma relação de você se automutilar. Você ficar realmente se martirizando, se machucando, se punindo,
buscando algo que você nunca vai conseguir, porque o foco está no lugar errado. Então, acho que essa virada de chave de vocês é importante para quem está nos assistindo entender que a cabeça tem que mudar primeiro, para que a gente consiga mudar os hábitos e aí ter os benefícios que a gente vai buscar com a atividade física, né? Exatamente. Com certeza. E aí eu queria perguntar para vocês quando é que vocês perceberam que treinar poderia ser mais prazeroso do que uma obrigação. Para mim foi quando, assim, eu sempre tive insônia e regular o sono era uma coisa muito complicada. Eu já tinha tentado N situações e até a questão do exercício, mas quando o exercício ainda era essa questão do comi um pouco demais, vou fazer um treino mais intenso e acabava ficando mais dolorida e acabava deixando de ir 2 dias e a constância não existia. Então, quando o exercício veio como uma constância, como um hábito de verdade, prazeroso, acordar cedo, tá ali acordando às 4 da manhã para treinar, e o sono, ele veio, equilibrou o meu sono, ele equilibrou a alimentação, equilibrou outras partes do trabalho, que às vezes dava meio-dia, a produtividade caía. A crise normal do almoço, não. Eu já não tinha mais energia durante o dia, justamente pela falta de sono. E a partir do momento que eu vi que tudo se equilibrou, que tudo se encaixou e que tudo fazia parte de uma nova rotina, você sente muito mais prazer em continuar fazendo, né? Você vai vendo os benefícios no seu dia a dia, vai vendo os benefícios na sua vida, no seu trabalho, a prioridade. Você acaba encaixando a prioridade também, olha, não só porque me faz bem, mas porque faz bem para as pessoas com quem eu convivo. Então, eu digo, é muito um ciclo de várias questões se encaixando e nesse encaixe você vai vendo os resultados. Legal. E você, Mila? Nossa, eu senti prazer na atividade física, em me exercitar, quando eu não estava mais sentindo dores. Porque ao correr, eu sentia dor. Ao me exercitar, até eu dirigir, eu sentia dor na minha lombar, sabe? Aqui no meu quadril. Eu era uma pessoa nada saudável, gente, toda inflamada. Era terrível. Então, quando eu senti realmente os benefícios da musculação no meu corpo, falei, gente do céu, eu tô sentindo prazer fazendo isso, sabe? Que antes não era zero prioridade. Hoje em dia, para eu trabalhar, para eu marcar, né, programar minha agenda de trabalho semanal, eu sempre falo, eu vou treinar 8 horas. 8 horas eu treino. Não consigo ir agora, não consigo ir nesse horário porque eu tenho um treino antes, então preciso só primeiro marcar o meu treino, eu consigo, sabe? Virou a minha prioridade. Com certeza. E dar o intervalo de finalizar um treino, sim, até chegar ao trabalho, né? Não colocar aquela coisa ali, vou treinar ali rapidinho, 10 minutos. Não, é realmente um treino de verdade, com um compromisso com você. E normalmente as pessoas que tentam, por exemplo, eu montei minha mala aqui para treinar no final do dia, no começo do dia, ou na hora do almoço. Normalmente as pessoas que não conseguem é porque ela não deixou um horário agendado para isso. Porque quando você não tem, imagina, vocês têm uma agenda na rotina de vida de vocês. Se você não tem agenda para nada, você não tem horário para nada. Qualquer horário você pode fazer e você não faz hora nenhuma. E onde você não tem um tempo para treinar. E você nunca faz. O hábito... Se não está marcado, você não tem hora para treinar. A hora que der não dá nunca. Porque Exatamente. Você não parou para planejar qual horário que você vai parar para treinar. Tem que ser um compromisso. Sem dúvida. E essa questão do prazer, que eu perguntei para vocês, está relacionado também a gente entender, as pessoas entenderem que no começo não vai existir. No começo não vai existir o prazer. Então, precisa também a gente também ser coerente e honesto com as pessoas que não estão treinando ainda, que no começo vai muito mais você ter o teu objetivo definido, o teu propósito e o teu compromisso com você, para que com o tempo o prazer venha. Tem um tempo, gente. É isso aí. No começo no sacrifício, para muitas pessoas, não todo mundo, mas para a maioria das pessoas que não treinam. Afinal de contas, se treinassem, se elas não treinam é porque elas não gostam. Afinal né, a gente faz o que gosta. Então a pessoa que não treina é porque ela não gosta de treinar. Então, basicamente, é a pessoa entender isso também. Não vai gostar na primeira semana, não vai gostar na segunda semana, mas se você tem um compromisso com você, em algum momento vira a chave e você, peraí, eu tô sentindo falta, eu fico mal quando eu não vou pra academia, fico mal quando eu não treino. Gente, em viagem, eu fico, meu Deus, eu tô todos esses dias sem treinar, eu fico pensando já, quando eu voltar, como é que vai ser, meu rendimento, a gente pensa isso. Eu passei 3 semanas agora sem conseguir, questões médicas, eu não conseguia calçar um tênis. Eu ficava contando, gente, eu já posso? Doutor, eu já posso colocar o tênis? Eu já posso ir? Foram 3 semanas que, assim, não acaba mais, não termina. E quando que você, dentro de uma vida de treina, não treina, treina, para, que você consegue imaginar que você vai sentir falta de algo que, quando volta, eu sabia que ia me dar dor de novo, eu sabia que talvez ficasse aqueles 2 dias ali machucando, mas
você sente falta, quer aquilo de volta para você na sua rotina. E mesmo quando a gente sente prazer, e uma pergunta automática agora para as duas, tem dias que a gente não tá afim. Como é que é? Vai na Como é que disciplina. é nesses dias? O que é que vocês podem dar de dicas para quem está nos assistindo? Porque a gente não pode fantasiar, que é todo dia uma maravilha. Todo dia eu tô assim super animado para treinar. Não é assim que funciona. Eu Então posso assim, falar algo bem pessoal? Claro. Sabe o que me motiva? Eu pagar o meu personal. Se eu estou pagando, meu amor, eu não falto nem a pau. Eu vou linda, eu posso estar assim, disposta, com preguiça. Eu falo, Lucas, então, não tá afim, não. Ele olha, eu vou. Eu vou vai porque perder eu o dia. estou pagando, entendeu? Eu vou. E é isso, é o que me motiva, eu Legal, pagar meu personal. legal. É o financeiro, pegou no meu bolso. e para você, Cris, aqueles dias que você não tá afim, qual é a estratégia que você busca assim para conseguir fazer? Não pensa, vai. E o fato de estar na agenda, você encara como compromisso, né? Eu colocando na agenda, eu tenho que ir. Compromisso, vai, e aí... E quando a muita gente chega lá, é escolha, tão não. bom, né? Porque Quando é o sempre final que um você treino muito soa, legal. que você tá, é aquela energia ali, que você vê pessoas... Eu acho também que tem a questão muito dos ciclos. Você forma a longo prazo, a curto prazo, enfim, dependendo das suas habilidades de comunicação, você forma outros ciclos, você conhece pessoas, você tá ali em contato com novas energias, digamos assim, né? Então, você se acostuma a encontrar aquelas pessoas, você quer estar naquele ambiente também para trazer aquilo para a sua vida. Então, é um novo ciclo, são novas fases, assim, que você E no vai... final a gente relações. fala, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. E para vocês, com relação à alimentação, entrando um pouquinho nesse pilar, como Muito é que difícil. é para vocês a relação com a comida para que ela seja uma aliada nesse processo e não uma inimiga, né? Em que sentido? Até o que você falou de ter o Pra mim é muito equilíbrio, difícil. né? Porque, por exemplo, um final de semana que você, por exemplo, você que trabalha com vinhos, aí você vai lá para um trabalho lá de harmonização, onde você vai lá ter um jantar e aí comidas calóricas, muito vinho, como é que fica a tua cabeça no dia seguinte? Como é que você consegue organizar isso para que isso não afete ao ponto de você se afastar do treinar? Não, isso aqui não é para mim. Como é que é para você essa rotina? Eu acho que é mais difícil ainda porque não é um trabalho de final de semana, né? É todo dia. Então, Cris, tu bebe vinho todo dia? Às vezes, todos os dias tem gravação. Ou às vezes, todo dia tem rótulo novo chegando na distribuidora. Às vezes, todo dia tem alguma coisa relacionada. E aí, o vinho relaciona a gastronomia também, né? A comida. Sim. Então, é sempre um combo muito recheado. E aí vem a pergunta, como é que tu consegue manter o corpo bebendo quase todo dia? Gente, É só para sentir o É gosto. só para sentir, não é para beber. Mas é equilibrando. Eu sei que hoje eu tenho um evento, por exemplo, que eu preciso conhecer essa nova vinícola, né? Eu preciso conhecer os rótulos desse dia. Durante todo o resto do dia eu já tenho uma alimentação muito mais equilibrada. No outro dia também a garrafinha de água sempre do lado. Enche uma vez, 2, 3, 4 vezes durante o dia. E no outro dia não vai com a cabeça de punição. Não é porque eu fui para o evento ontem que eu precisei esticar um pouquinho mais, que amanhã eu vou passar o dia inteiro sem comer. Não, eu vou manter a alimentação mais equilibrada, vou me hidratar bastante e vou fazendo esses altos e baixos. É fácil, não é? Né? Dia de gravação, então, às vezes a gente pega vários turnos. É complicado, mas você faz. E a questão de não... tentar intensificar o treino no dia seguinte, a ponto de me penalizar. De, assim, se um dia eu faço 50 minutos de treino, amanhã, porque eu tive um evento hoje, eu vou fazer 2 horas. Isso não funciona para mim, porque eu vou estar muito mais machucando o meu corpo do que me ajudando. E Perfeito. a longo prazo, isso vai fazer com que eu deixe. Perfeito, perfeito. Porque você não está com relação de punição. Exato. É isso. E isso é importante que você falou, né? E essa questão da compensação. Esse negócio de compensar no dia seguinte, pessoal, é pior pensamento que qualquer pessoa pode ter. Ou treinar Por quê? a semana inteira e no final de semana vou comer uma pizza, Agora não sei o que, não sei o que, não sei o que, estar porque eu isso aí. tenho déficit para fazer. É isso Não, aí, gente. é isso aí. Então, essa questão da punição é um ponto importante de compensar. Compensar, gente, eu sei que tem gente que faz, eu sei que tem gente que se dá bem com isso e até gosta. Ok. Mas quando a gente fala da população em geral, isso não traz uma fixação positiva para a relação com todo o processo, né? Por quê? Porque senão você cria um vício de compensar. E aí o vício de compensar está atrelado ao quê? É o vício de errar. Porque você está acostumado a sempre, eu posso errar. Aí você começa a condicionar o teu psicológico a, eu posso errar porque no outro dia eu compenso. E aí entra num ciclo que não é saudável, é um ciclo que não termina bem, porque você realmente começa a aceitar os erros como algo natural, já que você tem uma compensação no outro dia. E eu garanto para vocês, eu estou há
20 anos no mercado, sou da educação física, eu digo para vocês, não funciona. Não funciona porque realmente o caminho que isso leva, ele é um caminho, em grande parte, lógico que tem as exceções, em grande parte ele vai levar para um caminho negativo, um E caminho não de só na mente, desistência. né? No corpo. Isso. Os efeitos são absurdos. Então, para quem tá com essa rotina, para com isso, começa a entrar nesse hábito de, cara, errei aqui hoje, não, amanhã segue o dia normal, é isso, segue o dia normal. Eu acredito que a única coisa que possa ser relevante, que é importante, é se hidratar um pouco mais com relação ao álcool, né? Então, aumentar a hidratação e até comida também, porque normalmente os alimentos têm um teor de sal maior, então você vai ficar um pouco mais retido. Então a hidratação vai ajudar até nesse processo de você realmente diminuir a quantidade de sais ali no corpo, de retenção hídrica. E no teu caso, Mila, Meu amor. como é que é a relação com a comida hoje? A Cris me conhece há muito tempo. Sempre foi muito tranquilo. Sempre, na verdade, assim, eu sempre comi tudo que eu quis, né? O que eu queria comer, eu estava comendo. Conseguia controlar A as diferença quantidades? é que hoje eu controlo. Antes eu não controlava. Eu comia o que, meu amor, tivesse um centro salgado aqui, podia descer a Coca-Cola, que eu estaria aqui. Até hoje eu como, não tem nenhum problema, mas hoje eu consigo controlar. Eu não vou comer. De forma compulsória, Não, né? hoje, meu amor, eu conheço o déficit calórico, né? Hoje eu tenho o meu plano alimentar que eu sigo ali fielmente, regradinho. E eu sempre tô ali compensando no lance da quantidade, né? Antes eu comia muito no almoço, por exemplo, hoje eu diminuo bastante a quantidade. Sempre tô ali pesando as minhas refeições. O jantar, por exemplo, faço um jantar mais leve. Ou se eu quiser, eu faço algo, sei lá, como mais proteína, enfim. Vou equilibrando ali com carboidratos se eu for treinar em jejum no dia seguinte. Então, tudo isso eu vou ajustando, sabe? Mas sem cobrança, sem esse peso. Eu nunca fui a pessoa bitolada com relação à alimentação. E eu espero nunca ser, né, bitolada, porque eu acho que isso é mais um peso também. Isso acaba ficando chato e trazendo mais frustrações na hora de a gente conseguir alcançar os resultados. Hoje eu consigo emagrecer de forma saudável, seguindo meu plano alimentar, mas sem restrições radicais, sabe? Óbvio, eu tenho, né? Tem momentos, tenho né? momentos, um evento e tudo mais. Eu não me privo. Tô a fim de comer alguma coisa? Eu vou comer, tá tudo bem, sabe? E também não sou de estar compensando com o treino. Rapaz, não. Tá tudo certinho, eu tô ali com o meu treino todo dia, equilibrando na alimentação e assim a gente vai levando. Eu sou muito tranquila com relação a isso. Sempre fui, na verdade. Legal. Na alimentação. Legal, que bom. Uma das coisas que costuma acontecer com muita gente, que é um fator que desmotiva muitas pessoas e a gente percebe isso semanalmente nas academias, principalmente nas segundas-feiras. O que é que acontece? As pessoas treinam de segunda a sexta e vão para o final de semana, se excedem. E aí tem uma coisa que que a gente vê o tempo todo, eu vejo todo dia na academia. O pessoal vai lá e pesa na sexta e pesa na segunda. Nossa, eu não me peso. Né? Aí, você já viu na academia? Já. Lá? Sim, Por que isso acontece? O pessoal quer ver o prejuízo do final de semana. Nossa. E aí, qual é o problema disso? Isso traz para a pessoa a questão da compensação, mais uma vez, de querer compensar com mais treino, com mais exercício, porque eu engordei 2 quilos. Ninguém engorda 2 quilos no final de semana. A gente aumenta 2 quilos de peso, que está relacionado Inchaça, né? à retenção. Lógico, pode ter um acréscimo de gordura, mas não é o peso total que você acumula por conta de um final de semana desregrado, né? Só que o que eu queria falar era sobre a desmotivação. As pessoas que costumam estar nesse ciclo de faz tudo certinho na semana e todo final de semana erra muito, sempre recomeça na segunda e fica andando de lado. Tipo, sempre não consegue dar o segundo passo. E isso, com o tempo, vai gerando desmotivação, né? Você falou que você não se priva, mas tem alguma estratégia também para não, por exemplo, tem um final de semana, esse mês eu vou ter um evento no terceiro final de semana do mês, que eu sei que eu vou exceder, então nos outros finais de semana eu vou dar uma maneirada, vou controlar um pouco mais, existe isso ou não? Em viagem, por exemplo, viagem, eu sei que é mais complicado de estar seguindo uma dieta, seguindo aquele seu plano alimentar, porque ali você está turistando, indo de um lado para o outro. Não vale a pena se privar. Primeiro que eu não me privo. E é mais complicado. Então, sempre eu faço um detox antes. Eu diminuo um pouco mais a quantidade. Eu alinho isso com a minha nutricionista, com a Bia. E aí eu falo, olha, Bia, viagem, vamos lá dar uma secadinha aqui a mais. E aí eu vou ajustando nas minhas refeições, na minha alimentação. Mas sem me prejudicar, sem mexer com o que eu gosto de comer, entendeu? É com relação à quantidade. Inclusive, eu emagreci quase 5 quilos em 21 dias, que foi o meu primeiro desafio que eu fiz com as minhas seguidoras, só por conta da alimentação. Porque treinando eu já estava treinando, estava tudo certo. Quando eu ajustei a minha alimentação, eu emagreci quase 5 quilos em 21 dias. E eu não mudei praticamente nada, eu só mudei a quantidade que eu estava comendo.
entendeu? Então, é isso o lance do déficit calórico, né? E a importância de controlar a quantidade De controlar, é só controlar. Não precisa se privar, não precisa você deixar de comer algo gostoso, sabe? Prazeroso e tudo mais. Mas é realmente você ter uma noção de quantidade. Tá, peraí, eu tô aqui com objetivo. Tô aqui com a minha saúde lascada. Eu quero mudar isso em mim. Ou então, sei lá, um resultado estético, né? Visualmente eu quero mudar aqui. Então, se eu tenho esse objetivo, eu vou dar uma regradinha ali, entendeu? E se for algo muito forte pra você, sei lá, tem pessoas que realmente não conseguem, tem pessoas que de fato conseguem seguir uma dieta mais restrita. Eu não consigo. Eu me estresso logo, eu fico logo, ai, gente, isso aqui não é pra mim, não. Eu fico logo com raiva. Não dá. Então, vai fazendo aos poucos, pra mim tá dando certo, entendeu? E você falou um ponto que eu compartilho desse mesmo pensamento. Normalmente muito restritivo, eu vou ter um efeito rebote grande. Total, Porque gente. você fica naquela restrição e aí é uma linha tênue para você se descontrolar, de exagerar e falar assim, não aguento mais e ligar o foda-se. E eu fazendo literalmente. todas as minhas refeições, que tá ali no meu plano alimentar, eu não fico com fome. Eu como o que eu gosto, como meu pão carioquinha com ovo, com queijo, meu cafezinho. Inclusive, eu aprendi a tomar café sem açúcar, então é uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. Mas eu acho que do pensamento errôneo de que a dieta tem que ser privativa. E que tem que ser uma redução absurda da quantidade de comida, onde você vai passar fome. Dieta não quer dizer passar fome, quer dizer você se alimentar melhor. Gente. E são vários conceitos, aí. assim, que se perpetuam na nossa idade e... Nutrir mais, né? Sim. Alimentos de qualidade, é buscar alimentos realmente que tenham uma base nutricional sólida, né? Muitas vezes a gente contar calorias não é... Muitas vezes as pessoas só pensam em contar calorias, mas quando vê a qualidade nutricional daquelas calorias, geram Sim. vários efeitos. Geralmente né? a que conta caloria é a que se pesa na sexta Exatamente. e na É segunda. verdade. E aí é o Exatamente. problema. Nossa, é verdade. Exatamente. Eu queria que vocês... Qual é o conselho que vocês poderiam dar para quem está querendo começar, mas se sente preso à culpa? Que conselho vocês dariam para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nesse quadro? Eu acho que primeiro eu vou dar o conselho que eu tive, quando se tornou mais prazeroso para mim, que foi procurar outras atividades além da musculação, assim. Eu acho que hoje dentro da Green a gente tem várias atividades coletivas e foram as que me despertaram a vir com mais constância para além do tratamento ortopédico, digamos assim. Então, a partir do momento em que eu fiz novas amizades, novos ciclos, tinha aquelas pessoas ali na bike, que eram as aulas que eu mais frequentava, que eu mais frequento, tornou a atividade muito mais prazerosa. Então, eu fazia a musculação, mas eu já estava pensando na aula, então a gente já combinava outras coisas de conversas, né, em outros grupos de mensagem, enfim. Então, foi criar laços, para mim, foi incrível para continuar perpetuando esse hábito de ir lá sempre, sempre, sempre. Diminuir um pouco por conta da corrida, questão de frequência, também para não me machucar, mas antes era 4, 5 vezes por semana, sempre. E isso me motivava muito, encontrar essas pessoas, fazer essas aulas, a animação das aulas, a animação dos professores, né? Você tinha aquela carga de energia num dia que, às vezes, você já estava mais cansada, mais desmotivada. Então, isso me motivava muito a continuar. Legal. E você, Mila? Cara, assim... Existem vários momentos, né, da nossa vida. Para mim, a minha virada de chave foi com relação à minha saúde, né? E eu busquei uma profissional. Eu encontrei a doutora Verônica Lessa, que é minha nutróloga, me acompanha há 3 anos. E quando a gente encontra um profissional que entende, de fato, as suas dificuldades e que lhe abraça, que fala, olha, você não tá sozinha nessa, que mostra que tem outros caminhos a seguir, que, óbvio, não vai ser fácil, mas que ela tá ali com você, isso me ajudou demais na minha mudança. Eu falo que a doutora Verônica Lessa é minha musa inspiradora, porque... E assim, além do profissional, tem o lance do ambiente que você tá inserido, né? O local que você tá rodeado ali de pessoas que têm esse mesmo pensamento da prática da atividade física, que vai um puxando o outro também, isso é muito importante. E a minha própria virada de chave, que quando eu fui pra doutora, eu tinha 30 anos. Foi quando eu completei 30 anos que eu falei, cara, como assim 30 anos é a idade do sucesso, amiga? Que sucesso é esse? Tá lascada. Entendeu? Então, assim, você vai ter um momento que você realmente vai entender que é a hora de você mudar. Tem a hora. Não adianta você, tá se culpando, se cobrando. Sabe, chegou o momento que eu falei, não, 30 anos é a idade do sucesso. E eu quero estar linda e maravilhosa nesse processo. E tá tudo bem, eu quero estar saudável, não quero mais sentir dor no meu corpo. Foi quando eu comecei a esse passo. E óbvio que o ambiente que você está inserido, quando você começa a ir à academia, frequentar as aulas, green bike, beach tênis, tudo isso é muito motivador, né? Inclusive o massagem
Ele é quase o dono da Green Life ali do Beach Tennis, gente. Todo santo dia. Eu Inclusive, tentei, ele, gente, quando eu fiz e ele ponto falou na assim, quadra ó, alheia, vai aí até eu que vi que não era horas, pra hein, a mim. entrevista aí, porque tem BT hoje. Tá bom, meu amor. Vai ser rápido, vai dar tudo certo. O ambiente influencia demais, eu Influencia adoro muito, isso. sem dúvida. Treinar é sobre amor próprio e autocuidado, né? A gente se cuidar e se permitir. E aí fica a pergunta, né? Próxima vez que você for treinar, você vai com sentimento de culpa ou com sentimento de autocuidado, né? De eu mereço esse momento para mim mesmo, né? Então, queria agradecer a participação das duas. Considerações finais para a gente se despedir do público e obrigado de antemão pela participação de vocês duas. Ai, obrigada. Eu que agradeço o convite. Adorei, de verdade. Vamos encontrar mais vezes. Obrigada, gente, foi maravilhoso. Trocar e compartilhar e saber, né, as experiências de todo mundo. Ficar ansiosa para acompanhar o resultado. É isso aí, pessoal. Então acompanhe os nossos próximos episódios, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau, tchau.